Olá pessoal, boa tarde, né? Novamente voltando aí. A ideia desse vídeo é mostrar a ordenação passo a passo, né? Do Insertion Sort. A gente vai pegar o mesmo exemplo, né? Que a gente estava trabalhando anteriormente. A ideia é, de fato, entender como o algoritmo funciona, né? Porque talvez eu possa ter passado muito rápido e não feito todas as interações, né? A ideia é que vocês praticassem mesmo, né? Essa parte. Mas a gente pode fazer um passo a passo aqui só para fortalecer a ideia da ordenação, como funciona. Então, inicialmente, a gente tinha esse vetor aqui desordenado, né, que era o nosso problema, né? Então, a gente tinha esses elementos fora de ordem, a ideia é inserir os elementos na posição correta, né? A primeira interação, lembra do nosso J, que é o nosso J? O nosso J equivale ao índice do vetor, né? Então, eu primeiro digo que o índice do vetor vale 2. Quem é o índice 2 no vetor? Por incrível que pareça, é o valor 2, né? Então, na minha chave, a minha chave ela vai valer 2. Quando a gente substituir aqui, né? A gente pega o valor no índice. O valor no índice é 2. E aí a gente vai decrementar. Quando a gente pega o 2 e substitui aqui, ele vai retornar 1. E quando a gente for verificar no vetor quem é o índice 1 é o 5, que é o nosso vetor já subvetor ordenado, né? A gente vai comparar. E aí, próxima parte é a parte dos testes, né? Do while lá. Então a gente sabe que o i é maior que zero e a gente sabe que o, o vetor, né, o subvetor, né, que nós temos é maior que a chave que nós temos. Então ele efetua essa troca. Então ele vai me gerar um vetor temporário. Então, ou seja, no lugar de 2 eu vou ter o valor 5 temporariamente, porque eu não posso perder a informação, né, do vetor, né, do valor que eu tenho. Então ele fica de forma temporária. E logo em seguida, quando o valor é atualizado, né, quando ele sai do laço, né, porque no primeiro laço ele passa, aí no segundo o índice i ele vai para zero. E aí ele já não atende mais o requisito lá do while, e aí ele atualiza o, o vetor aqui, né? Esse é o comportamento que vai ser durante todo o algoritmo. Então ele atualiza o valor atual e aí ele já ordena essa primeira parte. E aí agora, ao invés de um elemento, a gente tem agora dois elementos no nosso subvetor ordenado. Então você percebe que o nosso subvetor ordenado ele vai servir como uma comparação com os outros valores, né? Então eu vou comparar esse 2 e esse 5 com o próximo valor, que no caso é o 4, né, que vai ser da próxima interação. E aí quando o j for igual a 3, né, aqui desse vetor, aí a gente vai olhar, né, quem é um índice. O índice é o 4, né? O índice é o 4, normal, ok. O i vai valer 2, né? Porque quando a gente fazer j vale 3 menos 1, 2, né? E aí a gente tem o nosso subvetor ordenado, ele vai cair no while lá, né? A gente vai ver que o i é maior que 2, ok? E aí a gente vai ver que o valor 5 é maior que o, o valor 4, ok? Então ele faz a troca, né? Faz a troca. E aí é aquele mesmo esquema. Eu crio um vetor temporário, né? Para não perder informação, e vou para o próximo laço. Ao próximo laço, eu vou ter i, i igual a 1. Isso mesmo, i igual a 1, né? Isso, igual a 1. Aí ele entra no outro laço, novamente, e atualiza. Ele atualiza, isso mesmo. Ele atualiza. Ele faz dois laços e atualiza. Isso mesmo. E aí a gente tem um outro vetor ordenado. A gente tem um outro vetor ordenado.
ele acaba não comparando no próximo vetor, porque ele já sabe que quando ele for comparar com o 2, por exemplo, o 2 vai ser, o 4 vai ser maior que o 2, né? Então não faz sentido fazer a troca, né? Por isso que ele retorna, só comparou basicamente com o 5. E aí a gente vai para a próxima interação, o J valendo 4, né? Aí o nosso I vai valer 3. E aí que é o nosso valor no índice 4. É o nosso valor no índice 4 é 6. Então 6 eu vou comparar com os outros 3 aqui, né? Só que aí você percebe que não vai precisar, né? Porque o 6 ele vai ser maior que esse, maior que esse, maior que esse. Então meio que o 6 já está na posição correta, né? Então a gente não precisa nem fazer o deslocamento. Aí a próxima interação, né? A gente pega aqui nosso valor né, no índice 5 vai ser 1, nosso I vai ser 4. E aí, quando a gente for fazer a comparação, a gente sabe que o 6, o 5, o 4 e o 1 ele vai ser maior que o 1, né? Então, ou seja, ele vai fazer essas trocas, né? Aí, para não ficar repetitivo, eu coloquei direto, mas ele basicamente vai fazer as mesmas trocas que ele estava fazendo, até chegar nesse resultado aqui. Vou atualizar. Aí o nosso vetor ele fica assim, dessa maneira. Faltando, acho que só o 3 agora, né, para ordenar. Aí quando a gente for para a última interação, basicamente, se não me engano, acho que é a última interação, o nosso I vai valer 5. Aí a gente sabe que o 6, o 5 e o 4 vão ser maior que o 3, né? E o 2 e o 1 vai ser menor, né? E aí ele faz as trocas até aqui. Até aqui. Ele compara e faz as trocas. E insere. E aí o resultado final ele tem o nosso vetor ordenado, né? Então a ideia foi justamente mostrar um passo a passo mais, digamos, mais detalhado, né? Não tão por cima como eu coloquei inicialmente, né? Como na outra aula eu foquei bastante na parte do invariante de laço e na indução, né? Na própria indução. Eu falei por cima assim como era o comportamento e possa ser que tenha gerado um pouco de dúvida. Então a gente fez aqui passo a passo, né, como é que funciona o deslocamento. Mas basicamente é isso, eu vou estar postando esse vídeo aí para complementar. Lembrando que a gente precisa agora verificar se de fato esse algoritmo é bom, né? Como a gente classifica um algoritmo e diz que ele é bom? A gente sabe que ele é correto, que a gente provou, né? Por invariante de laço e pela indução. Então a gente fez a corretude do algoritmo. Ok. Para cada instância de entrada, a gente tem a corretude parcial e final, isso. Mas a gente precisa saber se esse algoritmo é bom mesmo, ele é eficiente. E aí entra a questão do tempo, né? E aí a gente vai verificar isso na próxima aula. Mas tenha uma excelente semana, né? E um excelente dia.